Então, beleza, pessoal? Vamos continuar a aula. A gente essa semana vai fazer aula de design editorial. Então, vamos ter as aulas aí de terça e quinta e depois terça-feira a gente retoma e dá a continuação. Então, o trabalho de agora, né, o tema de agora, a gente vai trabalhar uma diagramação no formato de um jornal, tá? Se vocês forem pesquisar os formatos de jornais, tem diversos tipos. Standard, tabloide, etc. Os mais comuns são o Standard, que é bem grandão, né? Ele tem, acho que uns 50 centímetros mais ou menos de altura e tal. Mas o que a gente vai trabalhar é um formato compacto, que ele é parecido com o tabloide, um pouquinho menor, que é o que a gente encontra aí na região. Então o formato tá aqui, vai ser 280 por 380 milímetros. Então esse trabalho ele pode ser em dupla, tá? Vou explicar aqui como ele vai ser, aí vocês dividem a dupla. O que é o interessante no caso aqui de trabalhar em dupla é se um não tem o software, tá? Então assim, ó, não vai poder ficar ninguém sem fazer, né, sozinho, que não tenha o programa, não tenha condições de trabalhar com o InDesign, vai ter que se juntar com outra pessoa, beleza? Não vai poder ficar uma dupla, os dois que tem, né, o software tudo certinho e deixar alguém de fora. Então se conversem, vamos ajustar isso aí. E claro, pode fazer dois depois que tem os programas, sim, mas o que eu quero dizer é que não pode ficar ninguém de fora. Então vocês vão pensar numa identidade visual do jornal. Então o que é a identidade visual, né? Não é a marca ali em si, mas pensar no nome, os elementos gráficos, as cores, o grid, o formato que vai se dar o layout desse jornal. Então nós vamos diagramar 4 páginas, 2 de conteúdo, a capa e a contracapa. Para isso vocês vão pesquisar outros jornais, ver layouts e conseguir estabelecer, né, o seu padrão visual aí, a sua identidade visual e o grid, né, como é que você vai montar o teu layout. E aí aquela coisa, você vai atrás das imagens em alta qualidade, tá? Porque a gente vai gerar o PDF também para impressão e textos de matérias. Tá? Vocês vão poder pegar, claro, matérias prontas. Mas o que é interessante, busca a matéria pronta aí que você vai ter na internet, você vai ter que ir atrás de imagens de alta qualidade. As imagens que vão estar nas reportagens online aí não vai ter qualidade de impressão. Então você vai ter que buscar em sites de banco de imagens que tem a ver com a sua matéria e com o tema que você vai escolher. E o que é importante sempre atribuir a fonte, né? De quem é o texto que você pegou, da onde é a imagem. E aí fazer a diagramação no InDesign, né? Claro, essa aula aqui, design tutorial, é no InDesign. Lembre-se de inserir todos os elementos possíveis de um jornal. Aí vocês vão analisar, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Vamos fechar o arquivo para impressão e para tela, né, o de impressão e aquela outra opção que a gente tem ali no InDesign para telas, para web, e vai mandar para mim os PDFs por e-mail. Como a gente vai trabalhar isso? Hoje, 24/3, quinta-feira, e na próxima terça a gente finaliza a entrega. Quinta-feira eu vou querer saber como está o andamento, e eu tenho certeza que vocês vão ter dúvida nesse meio tempo, então a gente vai estar em contato. Alguns exemplos de jornais. Esses aqui são os formatos que eu comentei mais standard, mais compridos, tá? A gente tem, por exemplo, o Globo, que é interessante, que na tarja, no título em cima tem uma tarja, ele chama, né, para uma reportagem que vai ter e tal, do Harry e da Meghan. E que mais? Tem uma chamadinha aqui para ler o jornal online. E aí vem as matérias, né? Ilustrações, vocês podem usar, podem buscar ilustrações, coloquem sempre quem é o ilustrador, as imagens. Ela trabalha com uma coluna aqui com várias chamadas. E aqui uma coluna maior no meio e um rodapé com umas colunas também. E aí vocês vão observar todos os elementos que dá para colocar, tá? Vai ter ali a data, o local onde circula esse jornal. Tá? Procurem aí na internet. Por exemplo, Folha de São Paulo já tem uma chamada aqui diferente, o título fica lá em cima, o cabeçalho, não tem outras informações como o Globo.
Então ele diz lá, desde 1921, Jornal Serviço do Brasil, tal. Colunas, trabalha aqui com duas menores, e um outro quadro maior aqui dividido em uma, duas, três, quatro colunas. Outra aqui uma imagem grande, outra imagem grande que pode ser um anúncio, também pode conter alguns anúncios. Claro que num jornal você não vai pegar e meter um anúncio gigante aqui em tudo num jornal, isso não vai ser a diagramação, né? Não vai contar com a diagramação. Então o que tem que pensar? Como é que vai funcionar as colunas, os módulos, né, que a gente viu em aula? Olha, aqui é tudo separado por bloquinhos, por módulos. Aqui também. Nesse caso aqui, ó, aqui embaixo tá o código de barras e tal. Então, não existe um formato engessado, né? O que você tem que ter noção é que é um formato grande. Não vão botar um texto aí gigante, né? Um texto aqui de 12 a 14, assim, de corpo de texto. E aí as chamadas vocês vão variando, né? Conforme pensar na hierarquia da informação, né? O que tem que chamar mais atenção, tem um título maior, subtítulo, e aí as outras notícias menores com títulos menores. Aqui é um formato que se aproxima mais do que a gente vai trabalhar, esse é um compacto até um pouco menor, que é o jornal aqui, por exemplo, NSC, né, o Diário Catarinense, que ele circula acho que finais de semana só, não tem mais todo dia impresso, e a Gazeta. Então a gente vê o que aqui, por exemplo, o NSC tem a marca grandona, aqui o dia que ele vai circular, tal, uma chamada ali, economia, caderno de economia, tal, chamada. Outro colunista lá, página tal, aí colocar a paginação, né, outro elemento. Então vocês vão ter que analisar vários elementos que vocês vão poder botar. Essa questão aqui de fazer um recorte, ó, bem interessante, dá para trazer do Photoshop aqui um PSD recortado e botar por cima no InDesign, tá? Uma chamada grande aqui, uma imagem bonita e tal, e outras chamadas menores. Essa aqui é quase parece uma revista, né? Um tabloide bem pequeno mesmo. Vocês podem pensar em mais chamadas assim. Vocês vão atrás de um tema, tá? Pode ser, por exemplo, fazer um jornal aí sobre a saúde, momento atual, tal, e aí voltando aqui no PDF, aqui na estrutura, a gente vai ter a capa, que é os exemplos que eu mostrei aqui, né? Capa. Conteúdo. Pode ter o conteúdo, vai ser um tema ou dois temas separados, pode ter um tema grande, que seria, se eu for falar aí por exemplo, se fosse um jornal sobre a saúde atual, tal, coronavírus, tal, como evitar, como pegar, várias dicas. Então é interessante alguém gerar um desse tema, se alguém se comprometer com esse tema, uma dupla, que está sendo feito um blog aí, né, pelos cursos de comunicação. Eu não estou totalmente inteirado, eu vou pegar mais informação, mas a gente pode gerar um conteúdo desse, com informações reais, né, relevantes, atuais, e colocar esse material aí online, né, vocês vão me entregar o PDF para impressão e também o online. Aí para leitura online a gente pode disponibilizar com esse blog aí, tá? Então quem tiver interesse pode fazer o seu jornal aí do coronavírus, enfim, e fazer uma diagramação legal, né? Vocês vão mandar para mim, eu vou avaliar, claro, e principalmente para mandar para lá, a gente vai fazer ajustes, bem possivelmente. E a contracapa pode ter alguma outra matéria que tenha a ver com saúde, mas não necessariamente ali o tema principal, que seria o conteúdo, né, do meio. E aí algum anúncio, alguma coisa assim. Bom, é isso, a gente vai conversando, vai trocando ideias. E vocês podem sempre, claro, pesquisar aqui, ó, por exemplo. Tá? No ISU, lembrem lá que a gente sempre põe os trabalhos de revista, aliás. Vocês não sabem ainda, mas eu sempre ponho os trabalhos de revistas lá, nessa plataforma aqui. É bem legal, vocês encontram bastante coisa. Aqui, por exemplo, tem as revistas que eu coloco todo ano dos meus alunos, tá? No Stacks. Aqui tem algumas referências que eu salvo, tem as revistas que eu faço, que eu já fiz algumas delas. E essas aqui, ó, trabalhos de aluno. Então, eu, por exemplo, vou colocando aqui os trabalhos legais aí que vocês me mandarem, vai estar aqui junto também, tá certo? Eu posso abrir uma outra de jornais e tal. Esse aqui é mais para revistas, né? Ou coloco aqui, trabalho de revistas e jornais, e adiciono de vocês aqui junto. Então caprichem aí, procurem aqui referências, ó, no ISO.
e no Google. Então, mostrando aqui no InDesign como vai ser, né? Como o início ali, algumas dicas. Então, o formato a gente vai trabalhar 28 por 38 ou milímetros, né? 280 por 380. Então, vamos lá para o InDesign. Vocês vão abrir ali, arquivo novo. Impressão. Tem o tabloide, ó, que é um formato comum, mas a gente vai fazer o que a gente usa aqui, que é um pouquinho menor. 280 por 380. 4 páginas. Orientação em pé, né? Assim. Horizontal. Aliás, vertical. Colunas pode botar depois ou dividir agora em 4, 5, enfim, da forma que acha melhor. Vou botar uma margem aqui, por exemplo, um 330. Sangria, não esquecer, colocar sempre 3 milímetros, criar o arquivo. Então aqui tem a estrutura do meu arquivo, né? Capa, as duas matérias e a contracapa. O que a gente pode trabalhar, por exemplo, né? Vocês vão ter que cuidar, claro, com a margem, que eu já falei da outra vez. Lembrar também sempre da questão da sangria, tá? Que é aquela questão, quando eu tenho uma imagem, eu tenho uma tarja, um fundo, ela tem que passar até o final, até além do seu arquivo aqui, ela vai passar até a sangria, tá? Então alguns casos tiveram que refazer, apesar de ter falado lá no vídeo, mas tudo bem, vamos aprendendo aí, né? Fazendo. Então, por exemplo, você vai começar a estruturar, né? Pô, o que vai ter? Uma tarde, vai ter. Eu quero trabalhar com colunas, como falei lá que o pessoal usa uns bloquinhos, né? As colunas e os módulos. Então a gente pode vir aqui, ó, layout margem, colocar colunas. Ó, por exemplo, trabalhar com 4 colunas. Só não pode sempre ficar engessado nessas 4 colunas, por exemplo. Vai ter lá a chamada aqui, aliás, o título. Beleza, vai ser uma coisa. Vai ter o que? Vai ter, sei lá, uma imagem aqui que vai usar uma coluna. Melhor, vamos usar o quadrinho certo. Vai ter uma imagem aqui. E aí uma chamadinha do lado. Ou vai ser uma imagem grande aqui no meio. Tá? Então vocês vão trabalhar da melhor maneira, cuidando para não ficar muito engessado com as colunas. Se quiser sempre mudar layout, margem, colunas. Ó, mudar para 3, que eu achei que ficou muito pequeno. Abrir caixinha de texto escrevendo. Mas outra coisa também a gente tem que lembrar, a gente pode fazer, como eu falei, ou trazendo do Photoshop lá uma imagem recortada, ou por exemplo, aqui no Illustrator. Vou abrir um arquivo para eu fazer a marca aqui, tá? Se fosse fazer o nome aqui do jornal. Então no Illustrator vou abrir um arquivo do mesmo tamanho. Isso é importante, tá? 280 por 380. E aí eu vou fazer um título ali, como vai ser o meu jornal, enfim. Aqui ó, o jornal. Jornal da quarentena. Vocês vão com o tempo aí, claro, escolher a fonte, fazer um negócio decente e tal. Que faça sentido, né, pro layout e pra identidade visual do teu jornal. Vou tentar achar alguma coisa não muito terrível aqui para fazer rapidinho. Tá difícil. Tá, vou pegar uma fonte aqui mais simplesinha. Vou alinhar aqui. Vamos dizer que teria uma tarjinha. Enfim, pode ter vários elementos, né? Vocês vão trabalhar aí a identidade visual do seu jornal. Fazer uma coisa aqui rapidinha, só para mostrar para vocês. Então tá, vai ter lá o nome do jornal, a marquinha e tal. Vocês podem só copiar aqui do Illustrator, Ctrl C. Chega lá no InDesign, Ctrl V. Tá.
Beleza. Então ele ficou no tamanho que a gente trouxe de lá, tá? Isso é importante. Então, se precisar aumentar, melhor vir ajustar aqui, Ctrl C, Ctrl V, colar de novo, do que aumentar por aqui. Nesse caso, eu acho que não vai distorcer, ó. Mas depende de se você usar vários elementos aí na sua marca, ela vai acabar distorcendo aqui no InDesign. Aí, o ideal é sempre trazer de lá para cá. Uma coisa que ajuda aqui no alinhamento é quando a gente clica num objeto, aqui em cima ele vai dar uma caixinha de alinhar a seleção. Você pode mudar ali, ó, alinhar a seleção, que é clica em dois objetos, ele alinha uma seleção, ou eu prefiro trabalhar aqui alinhar a margem. Então você trabalha, né, dentro da margem aqui, ó, topo, no meio. Outra dica aqui, outra situação, quando vocês forem baixar as imagens lá, questão de imagem alta, eu vou reforçar aqui como a gente verifica se a imagem está boa ou não para usar. Então tem que ter o arquivo, né, no tamanho correto. Por exemplo, se eu tivesse aqui teria a capa ali, abrir aqui e falar sobre o Covid e tal. Você quer achar uma imagem grande aqui para preencher esse espaço. Ela tem que ter esse tamanho, e nesse tamanho dela aqui, o tamanho que está aqui, ó, que eu abri a caixinha, ele está 220 por 169 milímetros. Nesse tamanho essa imagem tem que estar em 300 dpi. Então como é que a gente vai fazer? Vocês vão lá no Google, por exemplo, botei ali Covid, Google Imagens. Se quiser pegar do Google, uma forma de garantia é vir aqui em ferramentas, tamanho grande. Não quer dizer que vai dar certo. Eu até vou fazer um teste aqui, vou baixar uma pra gente ver. Vou pegar essa aqui pra ver, por exemplo. Tá, ver a imagem. E essa não vai dar, então vamos ver outra. Vamos ver essa aqui que está explicando o vírus, tá? Vou salvar ela. Aí você tem que salvar lá aquela questão na pasta, né? Que não vai dar problema, você sabe, né, vai salvando em todos os locais. Aqui, ó, imagens que eu uso na minha aula de design editorial. Tá tudo na minha pasta no computador. Se eu tirar alguma aqui, quando eu tiver que alterar alguma coisa no PDF, vai faltar a imagem, né? Então, salva lá, faz uma pastinha e salva a sua imagem. Então vamos usar essa aqui, por exemplo. Seleciono o objeto, Command D, o frame ali, na verdade, o quadro, né? E aí eu vou lá, aqui ó, ilustração Covid. Bom, coloquei ela aqui, primeira coisa, posso ir com o botão direito do mouse e ajuste e preencher proporcionalmente. Ou, e com a setinha branca, e ajustar conforme você quer, ajusta o tamanho da imagem, e a setinha preta ajusta o quadro. Tá? Então, seria aqui o tamanho que eu queria. Primeira coisa, tá? Algumas pessoas do trabalho, pô, a hora que eu jogo pra cá, eu faço Photoshop, ela fica numa visualização ruim, assim, ó, tá embaixo. Não tá embaixo, tá? O InDesign, ele diminui a qualidade das imagens para não pesar muito. Então, você vem aqui, ó, exibir visualização de superimposição. Ele vai mostrar a imagem na qualidade real, mas com o tempo você diagramando e usando um monte de imagens, vai acabar pesando pro seu computador. Então você pode desabilitar e habilita quando quer ver, tá? E agora o teste real, né? Eu poderia usar essa imagem aqui ou não? Qual é o DPI que ela tá? Qual é a resolução dela? Então a gente tem que... A minha já está habilitada a janela ali, mas você vai aqui, janela, informações, tá? Informações, eu clico na minha imagem, ela vai dar aqui, ó, tipo JPEG, originalmente ele tem 300 dpi, ppi, né, ou dpi, e atual, no tamanho que está aqui, ele está em 277 dpi, tá? Quando é próximo de 300, aqui até uns 250, 260 passa, tá? Menos do que isso poderia comprometer a impressão. Então, por exemplo, se eu tivesse feito um quadro maior, pô, não, quero abrir aqui a imagem bem grande e tal. Essa imagem ela ia ficar uma resolução ruim, ó. Tô aumentando ela, ó, 192. Para impressão não dá. É 300 ou perto disso, tá?
Outra dica, tá, para não ter erro. No Google às vezes é difícil achar, claro, uma imagem free com o tamanho que você quer, senão você pode procurar aí algum outro site como o, que eu gosto bastante, Unsplash. Vamos botar aqui, ó, Covid. Ele vai dar várias imagens que você pode usar e vai estar em alta, bem grande e tal. Aqui, ó. O que tem que fazer? Sempre colocar, eu vou baixar. Ó, atribui quem fez essa pessoa, na foto by CDC Unsplash. Às vezes é uma imagem de um fotógrafo, no CDC ele parece uma empresa, enfim. Mas, quer ver, vamos ver essa do papel higiênico. Ó, Eric McLean. Então você sempre coloca foto por tal pessoa. Tá? Essas fotos estão em alta, quer ver, vamos pegar aquela... Deixei aqui uma imagem bem grande. Vou pegar aquela que eu baixei lá. Deixa eu puxar daqui que é mais fácil. A outra ainda tá baixando, eu vou cancelar. A internet tá ruim, né? Baixaram a taxa da internet aí por conta do uso mundial, né? Então aqui, ó, coloquei essa, que é um 3Dzinho feito ali pelo CDC, enfim. Ó, ela tá DPI atual 462. Então ela é bem grande essa imagem aqui, ó. Ela deu ali que o PPI original dela é 72, mas é que ela é bem grande. Para eu chegar em 72 aqui, aumentando, ó, tá em 60, o tamanho dela é enorme, feito de 72, então se a gente usa menor do tamanho original, a gente ganha a resolução. E lá tava o caso ao contrário, né? Ela era uma imagem num tamanho mais ou menos esse assim, um quadrado, em 300. Se eu aumento esse 300, ele vai diminuindo. Esse caso aqui é o contrário, era uma imagem bem grande em 72. Então eu vou diminuindo ela, vou tendo uma resolução maior. Então era isso, pessoal. Vão mandando aí as dúvidas. Não se esqueçam de deixar o comentário aí para eu saber quem assistiu o videozinho da aula. Falou!